Olá pessoal, tudo bem? Não é novidade que quando vamos nos comunicar, nós expressamos as nossas ideias a respeito de determinado assunto. Damos a nossa opinião, falamos o que acreditamos, no que acreditamos e do porquê acreditamos sobre determinado assunto e por isso nos expressamos de algumas maneiras. Ter opinião é muito importante. O texto que nós vamos conhecer hoje é chamado de texto opinativo. Esse tipo de texto ele tem como base a opinião, ou seja, os argumentos, que se fundamentam num modo de pensar de forma individual ou coletiva e que transmite por meio de uma opinião, podendo ser ou não por comprovação, as nossas ideias a respeito daquele assunto. O assunto ele pode ser comprovado, pode ser incerto, mas que demonstra as nossas ideias sobre aquele assunto, sobre o que pensamos. Um exemplo prático da expressão da nossa opinião é quando lemos um livro. É muito natural, é muito comum ao lermos um livro nós nos relacionarmos com a história ou não nos relacionarmos com ela. Durante o processo da leitura, muitas vezes nós vamos gostando ou não gostando daquela história que é contada, daquele enredo, podendo nos aproximar ou nos distanciar daquele personagem. Quando lemos o livro, que vamos conversar com outra pessoa que também leu aquele livro, as opiniões ali sobre os gostos ou não dos livros podem convergir ou divergir. Mas, além dos inúmeros benefícios que a leitura nos permite, né, ao lermos, somos sujeitos ativos e podemos ou não gostar daquela história porque temos opinião. Pensemos então no texto de opinião como aquele que transmite informações ao leitor, mas as informações transmitidas nele estão a serviço da opinião, podem servir de provas em defesa da opinião defendida. Por exemplo, vamos usar o caso do livro, da leitura do livro, né? Quando você vai defender ou criticar aquele livro, os teus argumentos estão pautados no teu conhecimento e contato com aquela leitura. Então, a defesa da opinião, ou seja, o estabelecimento de um ponto de vista sobre o mundo, pressupõe argumentos ou provas, ou seja, a informação tem que ser concreta, tem que sair de uma base conhecida, de um conhecimento adquirido. E o que é que um texto precisa para ser de opinião? Então, é um texto no qual o seu autor ele vai apresentar opiniões em relação a ideia, o assunto, um tema da atualidade, uma afirmação. Quando eu falo assim uma afirmação, é sobre algo que é informado e que pode ou não ser contestado. Para você contestar, derrubar a ideia de alguém, digamos que foi comprovada, você precisa ter argumentos, precisa ter informação. Então isso que é o texto de opinião. Exemplos de texto de opinião: cartas de leitores, artigos de opinião, que são modelos de texto que criam espaço para o leitor opinar.